Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem. Hoje iremos dar continuidade ao assunto de química, tá certo? Mais especificamente, iremos falar sobre as reações químicas. Quando eu falo de reações químicas, eu estou falando das transformações que as matérias ou a matéria ela sofre, tá certo? Quando eu falo de matéria, lembra que eu estou falando de tudo que ocupa lugar no espaço e tem massa. Então, um caderno, uma planta, um ser vivo, tudo isso é matéria. Então, a reação que ocorre nesse ser, nesse objeto, é uma reação química, tá certo? Lembrando que também nós temos as reações físicas, mas isso vai ficar mais para frente. Então, por exemplo, uma reação química ela pode ocorrer de forma natural quando um ser humano começa a envelhecer ou uma fruta começa a envelhecer. Isso é uma reação química. Quando eu como alguma coisa e minha boca produz saliva, isso é uma reação química natural. Agora, uma reação química não natural, que é induzida, por exemplo, normalmente mulheres pintam as unhas, né? Quando elas usam aquela acetona para tirar, isso é uma reação química. A própria pintura da unha também é uma reação química. Entende? Então vamos lá. Uma reação química ocorre quando um material passa por uma transformação em que sua constituição muda. Então, é quando um objeto, um ser vivo, começa a modificar e a sua estrutura vai mudar também. Traduzindo, os seus átomos, eles se rearranjam para formar novas substâncias. Então, eu tenho os átomos. Lembra que eu falei que os átomos são as menores unidades que existem? Então, os átomos eles vão se juntar e vão se organizar para dar origem a uma nova substância. Veja esse desenho do povo dançando. É basicamente isso. Os átomos vão começar a procurar aquele que é mais parecido com ele. Tá certo? Um exemplo. Se eu tenho uma água, que é o H2O, né? Que vocês lembram lá, a molécula da água. E se eu coloco um corante de um suco, eu vou ter o quê? Um suco, né? Uma jarra de suco de laranja ou de limão. E por que isso ocorre? Porque as moléculas da água elas vão começar a se ligar com as moléculas do corante. E isso é uma reação química, entendeu? Mas modificou. Ali não é mais só água, ali é água com corante, tá certo? Ó, os átomos dos elementos químicos se unem para formar moléculas. Então, se vocês olharem direitinho, você vai ver que tem quatro bolinhas de azul e ao lado mais duas bolinhas de amarelo, né? Que depois tem o tracinho verde mostrando as moléculas. O que seria aqui? Os de azul são o hidrogênio e os de amarelo são o oxigênio. Então, eles estão separados. Se eu pego os dois e junto, eu formo o quê? As moléculas da água. Isso é uma reação química. Facinho, né? Uma coisa importante de se dizer é que na natureza, pessoal, nada se perde. Nada se cria. Então você não tem como criar nada, porque tudo já existe. A mesma coisa com você não pode perder nada, porque tudo se transforma. Basicamente assim. Se eu tenho um ser vivo, uma planta ou um animal, e ele morreu, para a gente é uma perca, né? Uma perda. Mas para a biologia, para a ciência, não, porque esse ser vivo ele vai se transformar em outra coisa na natureza. Então, ele morreu para a gente, mas para a natureza ele vai se transformar em outra coisa, em outra matéria, entende? Vai ser decomposto e vai se transformar em outra substância. Então, ele vai continuar fazendo parte da natureza. Pessoal, como identificar uma reação química? Existem diversos tipos de reação química. Por exemplo, nós podemos identificar na liberação de calor, na liberação de energia, no fogo. Então aqui, ó, quando eu tenho uma luz, isso é uma reação química. Quando eu tenho algo pegando fogo, isso aqui também é uma reação química. Um papel mesmo é uma reação química, ele está sofrendo uma reação química, não é? Simples. Pessoal, na formação de sólidos também
Ocorrem reações químicas. Quando eu coloco uma água para congelar, virou um sólido, não foi? Ocorreu uma reação química. Simples. Porque houve uma modificação nas moléculas. Quando eu falo aqui formação de sólidos, nós chamamos de precipitado. E qualquer coisa que se transforma em sólido são chamados de precipitados, tá? Não esqueçam. Na formação de gases, então quando eu coloco a roupa para estender e a água da roupa, que ela está molhada, né, evapora, isso é uma reação química. Ou quando eu coloco um chá para esquentar e a água começa a evaporar, mesma coisa, formação de gases. A mudança da cor, quando uma fruta começa, imagine uma manga, ela é verde, depois ela começa a ficar amarela, depois ela começa a ter uma coloração mais avermelhada, dependendo, amarelada, né? Isso é uma mudança de cor, a cor do nosso cabelo quando envelhecemos. Então, isso está associado com uma reação química. As mudanças de cheiro. Então, quando eu sinto cheiro de alguma coisa, seja um cheiro bom, um aroma gostoso, é uma reação química. Quando eu sinto um cheiro ruim, um exemplo, se a gente fica sem tomar banho, a gente começa a feder. E por que isso ocorre? Por conta das bactérias que tem no nosso corpo, que começam a fazer uma reação química, começam a produzir essa reação, tá certo? A mesma coisa aqui, quando eu uso um perfume, uma reação química, as flores, elas liberam um cheiro agradável, também é uma reação química. E quando a gente come alguma coisa que é saborosa, tá certo? O crescimento de alguma substância, de algum ser, desculpa. Quando eu tenho uma planta e essa planta ela cresce, está ocorrendo processos químicos dentro dela. É a mesma coisa nos animais, não só nisso, em algumas substâncias químicas, em algumas substâncias também pode ocorrer o crescimento, tá certo? E, por último, a decomposição, que está faltando um ozinho aí vocês anotam se vocês forem escrever, que é quando um corpo ele começa a apodrecer, né? E some. Então, ó, você vê as frutas se decompondo, se transformando, significa que elas morreram? Sim, mas para a natureza isso vai dar origem a outra coisa. Um exemplo, nessa jarra onde tem um monte de fruta, as frutas elas apodreceram, mas olha que nasceu o quê? Uma planta dali. Como eu disse, nada se perde, tudo se transforma, tá certo? Então é isso, pessoal.